Estava meditando no que falar. Porque toda mensagem, todo sermão que vai ser aplicado na igreja muito, tem muita responsabilidade e muito temor para falar aquilo que Deus quer que nós falamos. É muito comum você pregar a palavra do Senhor e a pessoa que está aí ouvindo fala assim, ó, tá falando de mim. Ó, isso daí tá jogando em direta. Ó, isso daí já tá sabendo do meu caso. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, ó, não se preocupe. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra. Olha para ele que está do seu lado e fala, e ela penetra até juntas e medula, vai até alma e espírito. Tem mais. Olha para ele e fala, tem mais. Ela é apta para discernir intenções e pensamentos. Deus já sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura alternada para uma melhor compreensão do texto. Eu vou ler os versículos ímpares e toda a igreja junta, independente da sua tradução, os versículos pares. Capítulo 4, versículo 9 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, assim está escrito: procura vir ter comigo depressa. Versículo 10, toda a igreja. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, mas principalmente os pergaminhos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso mesmo não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 21 para encerrar. Procura vir antes do inverno. Fechou. Glória a Deus. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Eu peço que os obreiros estejam atentos, cuidado com as crianças. Amados e queridos irmãos, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Crianças, olha aqui para mim, todas as crianças. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu.
E ele escreve essa última carta dentro da prisão. A história é muito forte, porque é um contexto. As coisas não aconteceram na velocidade do que foi escrito. Existe a entrelinhas. Existe um pano de fundo. Nós podemos observar que a primeira prisão, Paulo ele é preso por um tipo de motivo. O motivo da primeira prisão que ele sofre em Roma é por causa do seu apostolado, é por causa do seu chamado. E ele vai ser preso por causa do seu chamado. Esta prisão ao qual ele está neste momento, uma prisão decretada por Nero, é totalmente diferente estas circunstâncias que envolvem ele da primeira. Porque aqui na segunda, ele vai ser preso não como um pregador do evangelho, não como um apóstolo. Ele vai ser preso como um bandido, com uma forte acusação de Nero, que lhe o acusava de ser o líder do grande incêndio que devastou 70% do maior império do mundo naquela época. Então, as circunstâncias que Paulo está preso é outra agora neste momento. A primeira, ele vai pedir para os irmãos orar para que ele saia. E ele vai sair. Ele mesmo ora para que ele saia. E ele sai. Mas a segunda não. A segunda prisão, ele sabia que o fim do seu ministério era chegado. Observe que na segunda prisão, ele não tem a liberdade da primeira. É interessante você entender esse pano de fundo da mensagem antes de entrarmos na palavra. É interessante você entender essa história, porque existem coisas que Paulo escreveu aqui, que se você não entender a história, o porquê ele escreveu, você nunca vai entender o que ele está te dizendo. Você nunca vai entender o porquê ele está falando, olha, vem depressa. A primeira ele tinha algumas liberdades, mas essa segunda não. Essa segunda ele estava trancafiado, calabouço, uma masmorra, paredes úmidas, chão molhado. Era um lugar escuro, um lugar terrível. Você vai observar que no capítulo de número 2 desse mesmo livro, o versículo de número 9, ele tenta explicar a condição que ele foi preso. Ele vai dizer, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra não está presa. A circunstância que este homem está são circunstâncias desesperadoras. O capítulo 1 desse mesmo
dessa mesma carta, o versículo de número 15. Não tenha medo de manter a Bíblia aberta. A igreja de Bereia tinha esse mesmo costume. Eles analisavam se de fato o que o pregador estava pregando era aquilo que estava dentro da Bíblia. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você tem que ter esse cuidado de observar se aquilo que está sendo ministrado está realmente de acordo com as Sagradas Escrituras. O capítulo 1, versículo 15, vai dizer, Paulo dizendo: olha, bem sabeste isso, que todos os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Ele estava só. Ele se sentia só. Ele se sentia só. A situação da vida deste homem não é uma situação boa. Ele está lutando uma luta psicológica, espiritual, física. Todas as áreas da sua vida está sendo afetada. Por quê? Porque aquelas pessoas que tinham andado com Paulo, observado a olho nu, elas tinham abandonado Paulo. Elas tinham abandonado Paulo. Bom, se você quiser ficar aqui, ó, fica mais aqui assim, ó. Pode sentar aqui, ó, para filmar aqui assim. Aquelas pessoas que andavam com ele, via os milagres que ele fazia, os evangelismos, as libertações, as pregações, essas pessoas também tinham o abandonado. Paulo estava só. Literalmente. Observe só que Paulo, segundo a história, diz que Flávio Joséfo comenta isso, que Nero acusa ele de ser o líder incendiário de Roma. Na verdade, eles queriam construir uma nova Roma. O incêndio foi proposital. A história vai dizer isso. Mas eles não podiam fazer aquilo. Mas fizeram. E para que a culpa não recaísse sobre eles, para que os romanos não se voltassem contra o imperador, eles colocaram a culpa em Paulo. Era grave a sua acusação. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. 70% da maior cidade do mundo foi queimada. Observe só que em todas as situações, Paulo, toda prisão, todo prisioneiro tinha direito de defesa. Tinha direito de defesa. E quando Paulo estava para ser julgado, ele vai. Mas ele vai convicto que aquelas pessoas que andavam com ele estariam ali. Que aquelas pessoas que acreditavam no seu ministério, aquelas pessoas que tinham andado com ele, que tinham visto os milagres, eles estariam ali. E ele esperava isso. Mas quando você olha para o capítulo 4,
o versículo de número 16. O que está escrito aí? Hã? Como que é? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Ele aparece no grande tribunal, esperando, expectativa. Porque todos nós temos expectativa, sim ou não? Nós esperamos as coisas das outras pessoas, sim ou não? Paulo também estava esperando. E quando ele chega, ele começa a olhar. Ué, cadê? Não tem ninguém. Me abandonaram. Me largaram. Essa é a pior dor. A dor do abandono. A dor da rejeição. Ele está só. Ele entra fraco quando ele vê aquela situação. Aquela situação enfraquece ele. Enfraquece de tal forma que a Bíblia não conta, mas me permita me parafrasear esse texto. Ele está cabisbaixo. Ele está de uma forma decepcionada. Totalmente decepcionado, desacreditado, não é possível. Nem o meu filho Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro que Paulo criou ele aos cuidados minuciosos, ensinando os primeiros passos da vida ministerial, da vida espiritual, mas nem aquele que era tão próximo estava ali. Antes se envergonhava das cadeias, das prisões. Por quê? Porque Paulo estava sendo taxado que era um prisioneiro, era um bandido, era um incendiário. As pessoas tinham medo de se chegar a ele. Por quê? Porque achavam que se chegasse a ele, iriam acabar do jeito que a história dele estava se acabando. Mas quando eu começo a olhar que Paulo, ele olha e não vê ninguém. O versículo de número 17 brada, dizendo: mas o Senhor, olha para esse irmão que está do seu lado, coloca a mão sobre o ombro dele e fala: Senhor, ainda que ninguém, ainda que esteja só, ainda que você olhe para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, você não vê ninguém, saiba de uma coisa, olha para ele que está do seu lado e fala: saiba de uma coisa, o Senhor nunca irá te abandonar, te desamparar. Antes, Deus irá te fortalecer. O Senhor não te deixa, não te abandona, não te larga. Aleluia. Glória. Ele entra derrotado, fraco, abatido, enfermo, mas sai de lá revestido de força. Mas sai de lá fortalecido. Aleluia. Olhe para mim. Não temos. Não temos. Ainda que você se sinta só, o Senhor te assistirá de perto.
o Senhor jamais te desamparará. Quantos estão aqui nessa noite? Quantos estão aqui nesta noite? Aleluia. Paulo sabia, o versículo 6 do capítulo 4, ele sabia que ele já estaria sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da partida, ele dizia, está próximo. Ele sabia que ele iria morrer, a sua sentença já tinha sido decretada. Olha, Paulo, você vai morrer, você vai ser decapitado, você foi escolhido para levar esta culpa. Então pesava sobre Paulo todas essas prerrogativas: acusação, abandono, rejeição, solidão. E então ele resolve deixar uma grande mensagem. E aqui é onde eu começo a pregar. 7 passos, 7 posicionamentos que o apóstolo Paulo ele vai deixar. O primeiro se encontra no versículo de número 9. Ele deixa 7 ensinamentos que iriam, aleluia, verdadeiramente mudar a vida de qualquer um que lesse essa epístola, ou por onde ela fosse pregada. E ele deixa a primeira dizendo: vem-te depressa, procura vir comigo depressa. E o que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo: olha, não tem como deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. O que você tem que fazer hoje é hoje, não pode ser amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode ser tarde demais. Olhe para este irmão que está do seu lado e diga para ele: a oportunidade sua é hoje. Faça hoje, vem depressa, procura vir depressa, aleluia. Não deixa para pedir o perdão amanhã, o perdão que você tem que pedir hoje. Não deixe para abraçar os teus filhos hoje, ao invés de abraçá-lo amanhã. Não deixe para beijar, aleluia, amanhã, sendo que você pode fazer hoje. O amanhã não nos pertence. Aleluia. As pessoas são assim. O brasileiro, ele é levado nesse esquema de deixar para a última hora. Amanhã, se der eu vou. Se der eu faço. Amanhã estarei. Mas Paulo, ele deixa essa rica palavra de ensinamento, aleluia, dizendo: é hoje. Olhe para esse irmão. Uma das coisas que eu aprendo é: olha para ele que está do seu lado e fala assim: no momento de grande solidão, nunca fique sozinho. Procure alguém depressa. Você está com problema? Procure alguém depressa. A solidão é uma péssima companhia no momento de angústia. Deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que elas se enclausuram. Quando ela está passando por um momento, ela não quer falar com ninguém, ela não quer receber ninguém, ela não quer olhar para ninguém, ela quer ficar no canto dela. E isso é um grande perigo. Paulo dá este ensinamento dizendo: olha, eu estou aqui, vem depressa, eu não posso ficar sozinho, eu preciso ser aquecido por um coração, um abraço amigo, por um ombro amigo. Olhe para este irmão que está do seu lado e fala para ele: procure socorro no momento da tua angústia. Não fique só, porque as provações
vai fazer você ver que você tem um irmão amigo. Você terá alguém no momento das provações da sua vida. Eu aprendi que quem tem um ombro fiel, a sua cruz se torna um pouco menos pesada. Você tem alguém que você pode contar? Você tem alguém que você pode chorar? Você tem alguém que você pode se confidenciar? Isto é preciso. As pessoas precisam de pessoas. Se você olha, agora detalhe, ele está nessa situação, mas ele não clama por qualquer um. No momento de desespero e grande angústia, não procure qualquer pessoa. Pode ser que você esteja armando o seu maior inimigo. Quando eu armo o meu inimigo, quando eu conto meus maiores segredos para alguém que eu não deveria contar, eles não terão misericórdia de você. A vida é uma roda gigante. Você está lá embaixo, daqui a pouco ela começa a subir, e você está lá em cima. E quando você estiver lá em cima, aquela pessoa que conhece o seu problema, que conhece a tua fraqueza, o teu defeito, elas vão olhar e vão falar: tá vendo, tá lá em cima, mas a vida dele é assim, ela faz isso, ele faz aquilo. Aleluia. Procure amigos fiéis. O ano de 2018 foi um ano marcado pelo suicídio, causado pelas fortes depressões, jovens morrendo, pastores. Foi um ano recorde. Tantos pastores se suicidaram. Pessoas que se sentiam tão só. Pessoas que muitas das vezes cercadas por uma grande multidão, mas vivendo uma profunda solidão na sua alma. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: tem amigos fiéis. Aleluias. Glória a Deus. Quando você tem um amigo fiel, o negócio é bom. Por quê? Porque quando você pensa em desistir, ele olha para você e fala assim: ó, vamos mais um pouquinho para frente. Quando você tem um amigo fiel que quer te ver para cima, você pensa chutar a barraca, sabe, jogar tudo pro alto. Ele fala: não, calma aí, vamos orar. Aleluia. Você chega na casa dele, a primeira coisa que ele já coloca um hinozinho para você, para ir quebrantando o teu coração. Isso é coisa de verdadeiro amigo, sabe? É coisa de amigos que são preparados por Deus. Ele já coloca um hinozinho, um fundinho musical, e já vai quebrando aquelas pedras que estão na frente. O seu coração vai se sensibilizando. Ele vai falando: amigo, não é assim, amigo, vai dar tudo certo, levanta a tua cabeça, vamos continuar marchando, vamos continuar andando, vamos continuar indo mais para frente. Ei, aleluia, cultive amigos fiéis. Aleluia. Jesus tinha um amigo, e o nome dele era Lázaro. Quando Jesus sabe do triste estado de Lázaro, ele chora. Essa é a marca de um amigo. Você quer ver quando a pessoa é tua amiga? Quando ela se condói com a sua dor, quando ela sente aquilo que você está sentindo, quando a ferida que está no seu coração espeta o coração dela. Jesus chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Pessoas que dão risada da sua queda,
das suas derrotas, das suas inconquistas, não são os teus amigos. Segundo passo, ele escreve no versículo de número 11: só Lucas está comigo. Toma Antônio Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Oh, meu irmão, você não glorificou porque você não conhece a história. Quem era esse Marcos? Sobrinho de Barnabé. E houve uma história que está registrada em Atos, no capítulo 13, versículo 13. Que Marcos desistiu da missão no meio do caminho. Paulo ficou bravo, nervoso, dizendo: olha, esse obreiro aí nunca mais andará comigo. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: sabe o que eu aprendo aqui? É que eu tenho que saber pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que um dia errou comigo. A mágoa não pode morar no meu coração. O seu coração não pode ser depósito de mágoa. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas, porque as pessoas mudam. Hoje elas erram, mas amanhã elas acertam. E a vida é assim. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. E o que acontece com a luz da aurora? Ela vai clareando, mas ela não clareia de uma vez. Ela vai clareando aos poucos. E conforme ela vai clareando, ela vai crescendo até o dia se tornar um dia perfeito. Ramashuda Kandaramanarabas. Aleluias. Aleluias. Glória. Nunca use a palavra nunca mais. Existem pessoas que em uma discussão, em um momento de raiva, em um momento de intriga, ela fecha a porta para uma reconciliação, dizendo: olha, nunca mais eu piso o pé aqui, nunca mais eu olho na sua cara, nunca mais eu falo com você. Então ela te exclui do Facebook, ela te exclui no WhatsApp, ela te bloqueia nos contatos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: abra a porta da reconciliação hoje. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai mudar. Deus irá mudar o coração dela. Ramashura Ramanaras. Aleluia. A coisa é feia. Paulo briga com Timóteo, com Barnabé, por causa de Antônio Marcos. Fala: olha, esse é um moleque, isso não tem responsabilidade. Mas o menino um dia cresce. Um dia o menino cresce. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: não se preocupa, essa pessoa um dia vai crescer, ela vai mudar, ela vai dar bom fruto, ela vai amadurecer, a sua família vai amadurecer, os teus filhos vão amadurecer. Alabachurianda alabás.
Aleluia! Os seus irmãos irão amadurecer, a sua esposa vai amadurecer, o seu esposo irá amadurecer, a circunstância, as provas, aleluia, o caminho irá mostrá-lo, aleluia, que ele não é dono da razão e que ele precisa ter marcha ré e voltar atrás. Aleluia! Glória! Em terceiro lugar, o versículo de número 13. Vai dizer o desejo do coração deste homem. E ele fala: olha, quando vieres, traze comigo a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, mas principalmente os pergaminhos. Oh Deus, oh Deus maravilhoso. Tem pessoas que ao passar por situações e provas, ele abandona a Bíblia, e o Senhor me revela aqui nessa noite quantas Bíblias abandonada na estante, jogada aos cantos da casa, pessoas que já não têm fé para ler a palavra por causa da circunstância, da situação. Você já não tem fé para vir à escola dominical, para ouvir uma porção da palavra. Mas eu te digo uma coisa nesta noite: o apóstolo Paulo, toda a situação que ele estava passando, mesmo assim ele não abandonava as escrituras sagradas. Tenha as escrituras junto contigo nos piores momentos na tua vida. Por quê? Porque serão lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Não abandone a palavra, porque a palavra é a única saída, é a única seta que te mostrará o lugar certo. Aleluias. Glória, glória. Glória. Está passando dificuldade na tua vida? Entra dentro do teu quarto, pega a tua Bíblia Sagrada, pega a palavra, dobra o teu joelho, abre a Bíblia, leia a Bíblia, ore ao Senhor. A tua vida vai mudar, esta situação vai mudar. Aleluia. Ninguém é tão bom, ninguém sabe o tom quanto pode aprender. O apóstolo Paulo, o apóstolo que mais escreveu epístolas, nunca se apartou da palavra. É bem provável que nós temos pessoas que não têm apreço para uma boa leitura da Bíblia. Pessoas que vivem de ouvir dizer algum assunto. Nunca examinaram, como os bereanos, se de fato o que o pregador está pregando é o que está escrito na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória. Traga principalmente os pergaminhos. Traga principalmente os pergaminhos. Paulo está dizendo: olha, eu não consigo viver longe da palavra. Eu não sei como pode existir crente que ele não lê a Bíblia. Tem pessoas que ele toca a vida dele do jeito que ele acha que tem que tocar. E quando você vai confrontá-lo como liderança, ele fala: olha, eu estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que ler a Bíblia. A Bíblia já diz o que você tem que sentir, o que você tem que fazer. Você não tem que ser guiado pelas suas fortes ou fracas emoções. Você tem que ser guiado pelo que diz a regra da palavra de Deus. Ah, estou sentindo. Eu não estou nem aí porque você está sentindo.
O que é que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia tem concordado com as suas ações. Eu não me sinto acusado, porque o seu coração já está cauterizado. A desobediência é uma escada que só desce. Muitos têm se enveredado pelo caminho dela. Mas quando você começar a obedecer, a sensibilidade do Espírito Santo vai aflorar na tua alma. Você vai começar a entender melhor que o abecedário do Senhor Jesus não começa com um ABC, começa com O, B, D, C. Aleluia. Aleluia. Você já reparou que nós criamos uma situação, achamos que estamos certos e queremos resposta naquilo que achamos que é o ideal? E por que não acontece a resposta? Porque você está fora da palavra. Porque não é a palavra que rege a sua vida. Em quarto lugar, versículo 14 e 15, diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, ponto e vírgula. Repita comigo, ponto e vírgula. Essa regra de língua portuguesa, todo mundo que já estudou, pode colocar a cadeira aqui, viu, irmão? Põe cadeira para os irmãos sentar, põe aqui na frente, não tem problema. Espalhe o povo, não deixa o povo em pé. Pode colocar aqui, meu amigo, não precisa nem esperar. Deus tem que olhar essa situação e nos abrir a porta. É Ele que tem o ouro, Ele que tem a prata, e nós iremos provocar um milagre. Nós não temos, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu e você não conseguem, mas o Senhor consegue. A regra do ponto e vírgula é vírgula, um tempinho. Ou seja, você tem que respirar. Quando você está lendo algo, olhe para mim. Quando você está lendo algo e você se depara com a vírgula, você respira. Você não continua lendo. Porque se você continuar lendo, você vai perder o sentido daquilo que está escrito. Agora, quando chega ponto e vírgula, aí você tem que esperar 2 vezes. Aí você respira e medita. E aí sabe o que o apóstolo fala? Ele fala assim, olha, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Você não entendeu? Então reflete comigo. Deixa na mão do Senhor. Você não foi chamado para ficar confrontando com ninguém. Olha para esse irmão que está do seu lado, coloca a mão sobre o ombro dele, profetiza e fala assim: você não foi chamado para esse tipo de coisa. Deixe o Senhor tratar com as pessoas que fizeram mal para você. Fecha a tua boca, fica na tua, não azede a sua alma, não encha o teu coração de ira. Você é um servo de Jesus.
Aleluia, você foi lavado e remido pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Você não tem que fazer trocadilho. Você não tem que ficar respondendo. Por quê? Porque não te compete isso. Deixa Deus cuidar desse tipo de coisa. Sabe por que Deus não age na tua vida? Porque você confronta. Maldito status do WhatsApp. Covarde. Não tem coragem de falar, mas fere pelo... Fere. Deixa Deus cuidar, irmão. E tem pessoas que são assim. Esse camarada, esse tal de Alexandre Olatoei, esse camarada judiou de Paulo, mas judiou de Paulo deliberadamente. O versículo 15 vai dizer que Paulo dizendo, olha, tu guarda-te dele também, porque ele resistiu muito à nossa palavra. Meu Deus. Mas ele vai dizer, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Qual é o seu papel? É fazer o mal? Você sabe por que você anda correndo querendo fazer o mal? Porque está faltando lavar roupa. Pode ver que a casa está suja. Vai lavar o quintal. É por isso que você fica falando mal das pessoas. Porque quem anda culpado, a mente dele não é vazia. E mente vazia é a oficina do diabo. Ocupe a sua mente com boas coisas. Pense. Está escrito: em tudo que é belo, em tudo que é proveitoso, em tudo que é bonito, em tudo que é agradável, em tudo que é amoroso, em tudo que é amor, em tudo que é bondade, nisso pensai, nisso ocupai a vossa mente. Não deixe que a tua mente seja ocupada por esse tipo de ataque. Esses dados inflamados não pertencem a você. Isso é obra de Satanás. Fecha a tua boca. Olha para esse irmão, coloque a mão sobre o ombro dele e fala: sabe qual é o teu papel? Sabe qual é o teu papel? Fazer o bem. Ignora isso aí. Ignora isso daí. Sai fora desse negócio. Jesus te chamou para uma obra excelente. Para de ficar remoendo esse negócio do passado. Toca o negócio para frente. Sacode a poeira do pé. O que passou, passou. Águas passadas não move moinho. Vamos para frente. Crente tem que aprender a dar a volta por cima. Aleluia. Crente tem que aprender a dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, nós iremos dar a volta por cima. Por quê? Porque uma grande e excelente obra nos espera aí na frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Crente tem que aprender a se reconciliar. Crente tem que aprender a tolerar. Crente tem que aprender, aleluia, o segredo da comunhão. A comunhão ela traz crescimento. A comunhão ela traz alegria. A comunhão ela traz saúde. A comunhão ela traz, aleluia, os benefícios, dons espirituais. O crente, quando ele consegue dar a volta por cima de tudo isso, tem gente que fica preso. Pisou no meu pé. Eu não perdoo. É? É? Você não perdoa? Você não perdoa, não? Você não gosta de perdoar? Então eu vou te dizer uma coisa. Se prepara. Porque você também não vai receber perdão. Porque o perdão é dado conforme nós o liberamos. Nós recebemos da maneira que nós liberamos. Nós recebemos da forma que nós liberamos. Ramachanda Ramakanda Narabas.
nós. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. O perdão, ele faz mais bem para quem libera do que para quem recebe. Então eu não estou nem aí. Aleluia. Nessa noite peça perdão. Quem tiver que pedir perdão, abrace, vem depressa, não deixa para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Recebemos a notícia do evangelista do povo de Deus, um dos maiores radialistas, amoroso, amado. Eu ouvia ele sempre, um ícone. Carlos Apolinário morreu. Um homem cheio de sonhos, projetos, crente até o tutano. Um homem com tantos projetos na igreja. E isso me fez refletir. Porque tem hora que nós traçamos projeto. Olha, eu vou fazer, vou comprar, vou conquistar, vou chegar. E eu descobri que pode ser que esses projetos não saiam do papel. É por isso que você tem que vir depressa. Quem te garante que você vai chegar vivo na tua casa hoje? Quem te garante que você não vai morrer, daqui para a tua casa? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: você sabia que você pode morrer antes de chegar na tua casa? Ou até mesmo aqui dentro da igreja? E não ter tempo de se reconciliar, de pedir perdão, de abraçar, de beijar, de perdoar, de se alegrar, viver uma vida amargurada, uma vida entristecida, uma vida enrijecida, e ainda foi para o inferno. Aleluias. Quantos estão aqui nessa noite? Em quinto lugar, versículo 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja amputado. Mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Olha para esse irmão que está do seu lado. Coloca a mão sobre o ombro dele. Isso é muito forte. Eu quero que você profetize sobre a vida dele. Se você vê alguém que fala: irmão, olha aqui para mim. Fala para ele assim: nunca estará só. Independente do buraco que você entrou. Independente das coisas, das circunstâncias que te rodeiam. Deus estará lá. Estará lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá com você. Ele vai estar lá com você dentro do teu quarto, lá dentro do banheiro. O Senhor me revela que tem pessoas que se refugiam dentro do banheiro, desesperadas, chorando. Por quê? Porque o esposo não pode ver a lágrima, o filho não pode. Mas eu tenho uma notícia de Deus aqui para a tua vida. Deus está te vendo. Aleluia. Aleluias. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa.
Nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus, ele nos prometeu isso. Ele disse: eis que não vos deixarei órfão. Eu vou mandar o Espírito, eu vou enviar o Consolador, e acima de tudo, eu também estarei convosco todos os dias. Aleluia. A esposa não está, Jesus está. O esposo não está, mas Jesus está lá. O filho não está, mas Jesus está. A mãe e o pai não está, mas Jesus está. Aleluia. Aleluia. Oh, chamando que me dará surianda lamas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo aqui nessa noite. Eu estou sentindo que Ele está aqui. Eu estou sentindo que Ele não tem abandonado, aleluia. Antes Ele colhe cada lágrima, aleluia. As lágrimas não caem do seu rosto e vão direto para o piso, para a terra, não. O Senhor envia os anjos e com o cálice, aleluia, vai colhendo lágrima. Oh, xericanta, subi de baraçai, aleluia, aleluia. Aleluia, não estás só. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga para ele: não estás só. Você vai passar esse vale, esse deserto. Você vai passar essa situação com Ele do seu lado. Ele irá te sustentar. Ele irá te sustentar. Ele fez a promessa, avisou aos profetas, e o profeta profetizou dizendo: quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelos rios, aleluia, você não se afogará. Quando passares pela chama, a chama não vai te queimar. Por quê? Porque o Senhor está contigo. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é o Deus que te ama, que te escolheu. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, porque é de graça, e a graça é derramada. Oh, decanta leva, subia, ora baracha. Quantas das vezes, Senhor, eu pensei que eu não ia conseguir. Quantas das vezes, a solidão veio, tomou conta, o desespero bateu na porta, mas o Senhor estava comigo. O Senhor estendeu a mão. O Senhor estendeu a mão dizendo: não temas, não temas, porque eu te seguro, eu te sustento. Tu és meu, você é meu. Oh, Espírito, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor está contigo. Levanta a cabeça, varô. O Senhor está contigo. As pessoas não te compreendem, mas Deus te compreende. Sabe, até quando você fala besteira, o Espírito Santo vai lá e pega o gemido e fala: pai, ele não está querendo falar isso aí, ele quer falar outra coisa. É outra coisa, pai, não é isso aí não. Eu estou vendo, eu estou interpretando isso. E a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, dizendo: olha, pai, recebe, porque está machucado, está ferido, Senhor, está sangrando. Isso é desespero. Isso não quer morrer, não quer viver. Quer viver, Senhor, quer viver. Senhor, falou besteira, mas na verdade isso daí é um louvor. É que está indignado, Senhor, quer sair dessa situação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: Deus irá te arrancar deste calabouço, dessa cisterna, desse marasmo, dessa amara subidica. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória. É hoje, é hoje. Eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar aqui no versículo 21. Não vai dar tempo para ir mais além. Aleluia. Paulo, ele olha e coloca assim: olha, procura vir comigo, mas vem antes do inverno.
Vem antes do inferno. Olha para esse irmão que está do céu e fala: vem antes do inferno. Tem que ser antes do inferno. Se coloca de pé. Tem que ser antes do inferno. 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 Sabe por que no inferno? Paulo estava dizendo: olha, se você esperar e vir depois, pode ser que quando você chegar aqui eu vou estar morto. Então vem antes. Vem antes. Hoje é noite de reconciliação. 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 Eu quero saber aonde está a primeira alma. Aleluia, você precisa vir antes do inverno. Primeira alma para se entregar ao Senhor Jesus nesta noite, saia do seu lugar. Aonde está? Pessoas que precisam se reconciliar, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Dê um sinal com a tua mão. Aleluia, hoje. Hoje tem que ser antes do inverno. Chamando Oribicanda Narabás. Aleluia. Olha aí do seu lado aí, meu amigo. Olha do seu lado, não interessa quantas das vezes você errou, interessa o que vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você sabe quantos passos, aleluia, Thomas Edison ele deu para acertar, aleluia, e fazer a lâmpada? 2.000 passos. 2.000 passos. É 2.000 passos. Eita glória! Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, não interessa, não importa quantos passos foi, quantas quedas aconteceu, quantos tropicão, quantos escorregão, a luz vai acender. 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 Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, você que precisa de uma reconciliação, irmão, sai do seu lugar, tem que ser agora. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, pode vir em nome de Jesus. Não se importe. Isso é um movimento de fé. Você precisa sair do seu lugar. Oh, aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Oh Espírito Santo, coloca a mão sobre o teu coração aí. Aleluia. Fala: Senhor, hoje eu preciso